Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez para ministrar aula para vocês. Mas antes da gente começar nossas aulas, a tia tem um recadinho bem especial para vocês. Vocês vão procurar um lugar bem silencioso, bem arejado, bem iluminado, para que vocês possam fixar e prestar atenção na aula de hoje. Sempre com vocês levam material didático e material escolar. Caderno, lápis, borracha, apontador, o livro didático de vocês da nossa aula de hoje, que é matemática, e a atividade de reforço. Hoje nós vamos estudar sobre os critérios da divisibilidade, certo? Quando eu falo em divisibilidade, eu estou falando que um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Eu estou falando em divisão. Divisibilidade, eu estou dando ideia de dividir, de repartir. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiras iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras de divisibilidade. Todo número ele é divisível por 1, certo? Todo e qualquer número ele é divisível por 1, certo? Regras da divisibilidade. Divisibilidade por 2. O número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par, certo? O número é divisível por 2 quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando ele for par, ele é divisível por 2. O conjunto de números naturais divisível é chamado de números pares, como a tia acabou de falar. Todo número que for par, ele é divisível por 2, certo? O número 1, ele é divisível por todos os números. O número 2, ele só é divisível quando ele for números pares. Quando as suas terminações do seu número for 0, 2, 4, 6 e 8, quando for número par. Exemplo, 148, 1480. Ele é um número par, porque a sua terminação foi 0, então ele é divisível por 2. 272, a sua terminação é 2, então ele é divisível por 2. Então, quando o número ele for terminado, você olha para a terminação dele. Se ele terminar em números pares, ele é divisível por 2, certo? Aí a tia botou o exemplo de 1480, 272, 654, 978, 248. Você olhou para o último número, a sua terminação. Se ele for par, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Quando a soma de seus logaritmos for um número divisível por 3. Quando eu somo todos os números e a soma deles for divisível por 3, o resultado for divisível por 3, a sua divisibilidade é por 3. A tia botou o número aí, 41.193. Eu peguei todos os números e somei. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. Então, 18 dividido por 3 dá 6. Então, 18 ele é divisível por 3, porque eu pego o número 18. 18 dividido por 3 dá 6. 485. Eu vou somar todos os números. 4 mais 8, 8 mais 5, deu 17. 4 mais 8 mais 5 dá 17. Não é divisível. Por quê? Se eu pegar o 17 e dividir por 3, ele não vai dar, certo? Então, só é divisível por 3 quando a soma dos seus logaritmos for divisível por 3. Quando eu somo todos os logaritmos e o resultado dele for divisível por 3, a divisibilidade é por 3. Divisibilidade por 4. Quando o último número tiver a terminação 00, ou quando os dois últimos logaritmos forem um número divisível por 4. Presta bem atenção. Ele é divisível por 4 quando ele termina em 00, quando termina em 00, ou quando o último
os dois últimos algarismos dele for divisível por 4 do número. A tia botou aí o número 78.916. O último algarismo é dividido por 3, porque 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Então, o 16 é divisível por 4. Se a tia tivesse botado aí 200, 200 é divisível por 4. Por quê? Porque teve a sua terminação com 2 zeros. A tia botou outro exemplo aí. 1.635. Não é divisível por 4, porque 35 não é divisível por 4. Qual foi a terminação desse número? 35. Então, 35 não é divisível por 4, certo? Porque se eu dividir 35 por 4, não vai dar exato, certo? Lembrando, divisibilidade por 4 é quando sua terminação for em 2 zero ou quando os dois últimos números for divisível por 4. Divisibilidade por 5 é a mais fácil. O número termina em 0 ou em 5. A mais fácil é a divisibilidade por 5. Quando é que eu vou saber? Quando a sua terminação do seu número for 0 ou for 5. Aí ele é divisível por 5. Divisibilidade por 6 é quando o número é divisível por 2 e a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Quando é que ele é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo, certo? O número 756, a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Se eu somar 6 mais 5, 11. 11 mais 7, 18. 18 é divisível por 3. 18 é divisível por 2. Então, divisibilidade por 6, entenderam? É quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando a soma dos seus algarismos, ele for divisível por 3. Então, aí eu peguei o número, eu dividi, somei, o resultado dele deu 18. 18 ele é divisível por 3 e é divisível por 2. Divisibilidade por 7. É quando você dobra o algarismo das unidades, quando você pega a unidade do número, dobra, o dobro é o quê? 2 vezes. Você pega a última unidade, o último número, dobra ele e subtrai com o que resta do numeral. O que foi que eu peguei? O último número aí tem 203. O último número eu dobrei. 2 vezes 3 deu 6. Qual foi o número que sobrou? O 20. 20 menos 6 dá 14. Então, 14 é divisível por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2. Entenderam? Divisibilidade por 7. Quando você dobra o algarismo da última unidade, você vai olhar para o último número. Você vai multiplicar o último número por 2. Vai pegar o que sobrou e vai diminuir pelo que você encontrou. Você vai pegar o algarismo da dezena e da centena, junta, certo? E subtrai com o que você dobrou da unidade, certo? Como foi que a tia fez aí? 203, eu peguei, dobrei a unidade que é 3, a unidade é 3, eu dobrei, 2 vezes 3 eu encontrei 6. O que sobrou desse número foi o 20, então 20 menos 6 vai dar o 14. 14 é divisível por 7, porque 14 dividido por 7 vai dar 2. Quando é que eu sei que ele é divisível? Quando o seu resto for 0, certo? Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando termina em 3 zeros, certo? Quando a sua terminação do seu número tiver 3 zeros, ele é divisível por 8. E se o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8, você vai olhar o número da direita. Se ele for divisível por os 3 últimos for dividido por 8, ele é divisibilidade por 8. E quando o seu resto for 0. Exemplo, 35.128. Você vai pegar os 3 últimos números, vai dividir por 8. Se o resultado dele der que seja um número divisível por 8, ele é divisibilidade por 8. E eu peguei o número 7.000. 7.000 é divisível por 8 porque terminou em 0. Eu peguei 128 dividido por 8 vai dar 16. 16 dividido por 8 vai dar
2, certo? Então, ele é divisível, esse número, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 8. Divisibilidade por 9 é a soma dos seus algarismos. Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9, o número 1935 é divisível por 9, pois. Quando é que eu sei que o número é divisível por 9? Quando eu somo todos os seus algarismos e o resultado dele for divisível por 9. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 9 vai dar 2. Lembrando novamente, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele tiver a terminação 0, 2, 4, 6 e 8. Quando ele for um número par. Divisibilidade por 2 é quando o número ele é par. Divisibilidade por 3 é quando eu somo todos os seus algarismos e o seu resultado ele for divisível por 3. Ele é divisível por 4 quando ele tiver a sua terminação 2 zeros e os dois últimos algarismos for divisível por 4. Quando é que eu sei que ele é divisível por 5? Quando ele terminar em 5, em 0 e em 5. Quando a sua terminação for 0 e for 5, ele é divisível por 5. Quando é que eu sei que ele é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e quando ele for divisível por 3. Quando eu pegar a soma dos seus algarismos, eu dividir junto todos os algarismos e o resultado dele for divisível por 3. E quando ele for divisível por 2. Quando é que eu sei que ele é divisível por 2? Quando ele for, a sua terminação for um número par. Divisibilidade por 7 é quando eu dobro o número da sua unidade, o seu último número, eu dobro ele, e o que resta eu subtraio pelo que eu fiz o dobro, certo? Quando é que eu sei que ele é divisível por 8? Quando as suas terminações forem em 3 zeros e os dos 3 últimos números for divisível por 8, certo? Quando a sua terminação for 0 e os 3 últimos números for divisível por 8. Quando é que eu sei que ele é divisível por 9? Quando eu somo todos os seus números, ou desmembro todo o número, somo ele e o resultado dele for divisível por 9. A tia botou aqui um exercício de fixação para vocês. Quero ver o caderno, essa atividade feita no caderno, certo? Vocês vão determinar o maior número de 4 algarismos diferentes que ele não seja divisível por 2 nem por 3, que ele seja divisível por 3, mas não por 2, que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, que ele seja dividido por 2, mas não divisível por 3, certo? Ele tem que ser divisível, na letra A você vai pegar um número que ele não é divisível por 2 e nem por 3. Você vai pegar na letra B, pegar também um número de 4 algarismos, que seja 4 algarismos diferentes, que seja divisível por 3, mas não for divisível por 2. Na letra C, você vai pegar um número que ele seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. E você vai na letra D, você vai pegar outro número que ele seja divisível por 2, mas não seja divisível por 3. Na segunda questão, qual é o maior número de 6 algarismos divisível por 10? Você vai pegar um número que ele tenha 6 algarismos, 6 númerozinhos, que ele seja divisível por 10. Terceira questão, você vai fazer o maior número de 3 algarismos, que ele seja divisível ao mesmo tempo por 3 e por 4. O menor número de 3 algarismos, que ele seja divisível ao mesmo tempo por 2, por 3 e por 5. Letra C, o maior número de 3 algarismos dividido por 5. Quando é que eu sei que ele é divisível por 2? Quando ele termina em par. Quando é que eu sei que ele é divisível por 3? Quando eu somo todos os seus algarismos e o seu resultado for divisível por 3. Quando é que eu sei que ele é divisível por 5? Quando ele terminar em 0 ou terminar em 5. Muito bem. E na quarta questão, vocês vão fazer a tabuada de 1 até a 9 de multiplicação. Aqui a tia termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham compreendido essas regras de divisibilidade.
Tá lá no livro de vocês também a atividade e esse conteúdo da página 126 a 129. Querendo rever essas aulas, tá lá no nosso canal www.escolapequenospasso.com.br. Também está na nossa agenda digital e está em toda a nossa plataforma digital, certo? Aqui a tia se despede com um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula.